Então, finalmente, vamos pegar um teste hipotético, onde foi analisado o torque transmitido por um eixo cardan. Esse é o gráfico, a gente tem no eixo Y o torque medido em Newton-metro, no eixo X a gente tem o tempo medido em minutos, e aqui a gente tem um padrão de repetição. E aqui dentro a gente tem, obviamente, o gráfico com os valores assumidos. Então, o algoritmo de Greenfield diz o seguinte: primeiro passo, identifique os padrões de repetição. Daí cabe você olhar para esse gráfico e identificar onde existe a repetição dos ciclos de carga. Por exemplo, eu costumo fazer da seguinte maneira: eu posso pegar um ponto aqui aleatório, não é? E a partir desse ponto encontrar quando é que ele aparece de novo. No caso vai ser aqui. E daí aqui dentro verificar se esse ponto não aparece de novo, porque pode ser que tenha uma duplicidade, pode ser que ele passe por esse ponto de novo antes de completar o ciclo. Vocês vão perceber que não tem. Então, portanto, eu poderia chamar isso aqui do padrão N, e na sequência eu poderia chamar do padrão N mais 1 e assim por diante. Então, tudo depende do ponto inicial de referência que você quer tomar. Claro que fica muito mais fácil, numa situação como essa, fazer essa identificação, selecionar que eu tenho um trecho azul, que é um padrão, depois eu tenho um trecho laranja escuro, que é um outro padrão, depois eu tenho um trecho verde, que seria um outro padrão. Então, primeiro passo, identificar os padrões de repetição. Estão identificados? O passo número 2 diz: a análise será feita com dois padrões consecutivos quaisquer, N e N mais 1. Então basta você escolher dois padrões consecutivos. Então você pode decidir fazer sua análise tomando como base N e N mais 1, ou você pode tomar sua análise como N mais 1 e N mais 2, deixa eu te mostrar aqui, e assim por diante. A única regra é que tem que ser dois padrões consecutivos. Passo número 3, nomeie o ponto de maior valor absoluto do padrão N de A, ou seja, identifica no padrão N, que vai ser nosso azul, qual que é o maior valor absoluto. É esse aqui, o 16. Então eu vou chamar esse cara aqui de A. Passo número 4, nomeie esse mesmo ponto, só que no padrão subsequente de A'. No padrão N mais 1, que no caso é o padrão laranja, o valor A' é esse aqui. Daí o passo número 5 pede, nomeie entre A e A' os picos e vales, de B, C, D e assim por diante. Então, se esse aqui é o A, esse aqui vai ser quem? B e esse, C e esse, D e assim por diante. Portanto, temos B, C, D, E, F, G, H, e não deixem pairar dúvidas, I e J. Ou seja, se você prestar atenção, até o passo número 5, a única coisa que você precisa saber é o alfabeto. Se você saber o alfabeto, não teremos problema algum aqui. Claro, você vai precisar saber identificar padrões de repetição, mas isso aí é bem tranquilo. Daí vamos para o passo número 6. E eu fiz umas pequenas modificações. Eu coloquei aqui, como vocês podem ver, sublinhei esse trecho e também acrescentei esse texto aqui. Diz o seguinte: analise se AB é menor ou igual a BC. Se essa sentença não for verdadeira, analise os próximos dois trechos. Então é BC e CD. E aí você segue fazendo isso até você encontrar algum primeiro trecho. Quando eu falo primeiro, é o que está do lado esquerdo da equação, seja esse ou seja esse. Algum primeiro trecho que satisfaça essa sentença. E aí, na hora que você identificar o primeiro trecho, você tem que arrancar o primeiro trecho do gráfico e aí refazer o gráfico. Então eu vou fazer isso com vocês aqui passo a passo. A primeira pergunta vai ser se AB é menor ou igual a BC. E aí eu quero fazer uma rápida ressalva, porque em todas as análises manuais que nós vamos fazer, eu vou sempre considerar o domínio do tempo em bloquinhos iguais, para que você olhe só e somente só para o eixo Y. Mas na prática, o que o computador faz é analisar o tamanho desse trecho aqui, ó. Ou seja, a influência do tempo também vai ser considerada. Mas de novo, nas nossas análises, vocês não precisam ficar preocupados com isso, porque os bloquinhos de tempo vão ser sempre iguais, para te facilitar a análise manual. Então, se você prestar atenção, a diferença entre A e B é 16 menos 2, ou seja, 14. A pergunta é, AB, 14, é menor ou igual a BC? A diferença entre B e C ou C e B é 2 e 10, ou seja, 8. E você sabe que não. Próximo passo, então a gente pesquisa, BC é menor ou igual a CD? A diferença entre BC é de 10 e 2, os mesmos 8, e a diferença entre C e D é de 10 e 6. Então a pergunta é, 8 é menor ou igual a 4? Não. E a gente continua a análise. A pergunta agora na sequência é CD, ou seja, são os mesmos 4, CD é menor ou igual a DE? Entre D e E, nós temos 6 e 12, a gente tem 6. Opa, olha a pergunta. CD é menor ou igual a DE? Sim. Por isso, CD é um ciclo de fadiga e a regra é a gente tem que eliminar
o primeiro trecho, ou seja, a partir de agora, os pontos C e D foram extraídos do gráfico e migraram para uma tabela. E os pontos C e D não existem mais. Para facilitar, eu vou trocar de cor, então os pontos C e D não existem. Então o gráfico começa A, B, muito bem. Os pontos C e os pontos D não existem. Aí eu vou ligar B com E com F, F com G, G com H, H com I com J e J com a linha. Então, estou fazendo isso. AB, BE, EF, FG, GH, HI, IJ, J a linha. E aí eu vou refazer as análises. As perguntas são sempre as mesmas. A pergunta agora vai ser: AB é menor ou igual a BE? Fica aí, 14 é menor ou igual a 10? Não, portanto, eu tenho que seguir. BE é menor ou igual a EF? 10 é menor ou igual a 8? Também não, portanto, a gente segue a análise. EF é menor ou igual a FG? Olha aí, 8 é menor ou igual a 10? Sim, portanto, EF é um ciclo de fadiga. Eu vou remover os valores EF e passar para cá, e eles não vão existir mais, e eu vou refazer o gráfico. Obviamente aqui eu coloco o máximo e o mínimo entre E e F e eu só estou interessado nos valores, então é 12,4 Nm. Próximo gráfico refeito vai ser AB. Lembre-se, os pontos CD e EF não existem mais, então eu ligo B direto com G, GH, HI, IJ, J a linha. E aí, se você me permite, eu vou começar a fazer isso um pouquinho mais rápido, mas a pergunta é: AB é menor ou igual a BG? Não. Aí a próxima pergunta é: BG é menor ou igual a GH? Sim, isso significa que o BG é um ciclo de fadiga, ele deve ser removido do gráfico e aí a gente tem que refazer a análise sem esses pontos que existiam anteriormente. E a nova análise vai ser AH, HI, IJ, J a linha. E seguimos na comparação de trechos. AH é menor ou igual a HI? Não, não é menor ou igual. Então a gente segue a análise. HI é menor ou igual a IJ? Continua não sendo. Então a gente segue a análise. IJ é menor ou igual a J a linha? Sem dúvidas. Por isso, IJ é um ciclo de fadiga. Eu arranco esse ciclo do gráfico e refaço a análise, que por sua vez vai ser AH, H a linha. E aí você vai se perguntar: AH é menor ou igual a H a linha? Sim, AH é um ciclo de fadiga. Por isso a gente tira AH do gráfico e aí a gente não tem absolutamente mais nenhum ponto para poder ser analisado, porque todos os outros pontos já foram arrancados. Aqui eu coloquei para vocês um resumo de todos os dados que foram feitos e olha que coisa interessante. Se eu te desse esse gráfico no início, antes de eu te explicar a decomposição por rainflow, quem você pegaria? Você falaria um valor máximo seria 16 Nm e o valor mínimo seria 0. Então, olha a perda de qualidade que a gente tem se você analisar só o máximo e o mínimo. Então, a regra aqui é o seguinte: antes a gente achava que só o 16 e o 0 geravam fadiga. E agora, através do algoritmo de rainflow, que ninguém sabe explicar fisicamente por que isso funciona, eles só constataram que isso funciona, descobriu-se que tem mais ciclos de fadiga aí dentro que estão escondidos. Então o algoritmo de rainflow serve justamente para isso, para revelar quais são os ciclos de fadiga que estão escondidos aí dentro e a gente usá-los para poder calcular a fadiga acumulada. Quando a gente fala sobre uma análise de contagem do ciclo de rainflow, a única coisa que a gente precisa é identificar quais são os ciclos de fadiga e quais são os valores máximos e os valores mínimos. Ou seja, isso aqui é a tabela de rainflow. Identificamos os ciclos, os valores máximos e mínimos e a gente sabe quantos ciclos de carga aparecem aí na peça. Daí a gente vai fazer as análises que estamos acostumados. Para cada ciclo de fadiga a gente calcula a média e alternada, usando a formulação que a gente já conhece. Para cada um desses ciclos que foram identificados, a gente aplica os critérios de fadiga para calcular o coeficiente de segurança. Goodman, Soderberg e Gerber serão os critérios utilizados e serão informados no enunciado do exercício. E aí, para aqueles ciclos de fadiga que tiverem coeficiente de segurança menor do que 1, só para esses a gente calcula o número de ciclos estimado, ou seja, a durabilidade, através de Baskin ou Morrow. Então eu vou sugerir alguns outros exercícios para que vocês possam fazer e treinar o algoritmo de contagem de rainflow. Lembrando que eu preciso que vocês façam no algoritmo de contagem de rainflow só e somente só a porção vermelha da tabela. O restante são cálculos decorrentes da contagem de rainflow.
Então na próxima videoaula eu vou fazer mais um exercício, vamos ver se a gente consegue arrumar algum convidado, alguém para participar e me ajudar a fazer um exercício de Rainflow.